Boa tarde, meu nome é Wender Thiago, sou da Escola José Manciotti, professor de Geografia. Hoje nós iremos falar sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela teve no início na Inglaterra no século XVIII e causou uma grande transformação tanto na sociedade quanto no modo de trabalho das pessoas daquela época. A Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico, que teve início na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, e se espalhou pelo mundo, causando uma grande revolução. Essa Revolução Industrial ela garantiu algumas coisas para a melhoria da sociedade, principalmente na questão do trabalho, juntamente com a formação do capitalismo. O nascimento da indústria causou grandes transformações na economia mundial, assim como o estilo de vida da humanidade, uma vez que acelerou a produção de mercadorias e exploração de recursos da natureza. Porque antes eles não tiravam esses recursos da natureza. Antes era coisa muito mais arcaica, era uma coisa mais tirada daquilo que eles produziam. Por exemplo, a ovelha que produz a lã, eles cortavam ali e ali ficava e eles mantinham aquela ovelha viva. A partir desse momento da Revolução Industrial, as coisas começam a mudar. As coisas começam a ser tiradas da natureza e elas começam a ser transformadas através da ação do homem. A Revolução Industrial ela foi iniciada de maneira pioneira na Inglaterra com o Thomas Savery, que ele aperfeiçoou a máquina de tirar mina d'água. Então ele que começou a fazer esse aperfeiçoamento e ele começou a fazer com que a coisa andasse mais rapidamente. O avanço tecnológico característico da Revolução Industrial permitiu um grande desenvolvimento do maquinário, voltado para a produção têxtil. Então, com essa revolução das roupas, uma pessoa que fosse demorar tempos e tempos para fazer uma roupa, com as máquinas ia utilizar menos pessoas e ia ser mais rápido o processo. Então, através disso, começou a fazer uma grande revolução na indústria, porque eles já não utilizavam mais as pessoas, eles utilizavam as máquinas para andar mais rápido e fazer em grande escala esse trabalho. Posteriormente, no começo do século XIX, o desenvolvimento tecnológico foi utilizado na criação da locomotiva e das estradas de ferro. Então, com essa criação das locomotivas e estradas de ferro, facilitou com que eu pudesse mandar o meu produto para outro lugar. Então, eles começaram a tirar esse produto da terra, eles começaram a utilizar determinadas coisas e eles podiam mandar isso para outros lugares. Isso foi aprimorando e foi aperfeiçoando cada vez mais e essa estrada de terra e a locomotiva diminuiu a distância das viagens, porque antes era muito tempo, tornava-se uma viagem. Então, com a locomotiva, ela tornou-se mais rápida. Uma coisa que demoraria 4 ou 5 meses para chegar ao seu destino, com uma semana ou um mês, chegaria ao destino final. O desenvolvimento das estradas de ferro foi algo que aproveitou da propriedade da indústria inglesa, uma vez que os financiadores de sua construção foram extremamente capitalistas que prosperaram na Revolução Industrial. Isso porque a indústria inglesa não conseguiu absorver todo o excedente do capital. Então, os ingleses não estavam conseguindo fazer com que aquele capital girasse. Então, eles precisavam de fazer com que esse capital rendesse juro. Então, eles começam a fazer essa criação das estradas de ferro, juntamente com as locomotivas, para fazer com que esse dinheiro girasse no seu país. E, com isso, tornasse um país rico, como a gente sabe hoje que esse país é de primeiro mundo. A Revolução Industrial gerou grandes transformações no modo de produção de mercadorias. Antes do surgimento da indústria, a produção acontecia de modo manufatureiro, isto é, daquele que produzia. Assim, a manufatura foi substituída pela maquinofatura. Então, por exemplo, antes eu ia lá e plantava, antes eu ia lá e cortava, antes eu ia lá e fazia determinada coisa, a partir desse momento não. A partir desse momento eu vou começar a utilizar as máquinas e vai haver uma inversão de papel. O homem ele vai ficar desempregado e as máquinas vão começar a assumir o seu papel na indústria.
Com a maquinofatura, não era mais necessária a utilização de vários trabalhadores para produzir uma mercadoria, pois uma pessoa manuseando as máquinas conseguiria fazer todo o processo sozinho. Então, eles colocavam ali 2, 3 pessoas para trabalhar naquele setor, ela fazia aquele processo e dentro daquele processo as outras pessoas ficariam desempregadas. Então, houve uma grande turbulência na sociedade nesse período, porque eles não entendiam como que eles iriam sustentar, como eles iriam sustentar os seus filhos, como que eles iriam sustentar a sua casa. Então, esse processo ele começou a gerar muitos conflitos na sociedade. Além do baixo salário, os trabalhadores eram obrigados a lidar com uma carga horária de trabalho extenuante. Nas indústrias inglesas do período da Revolução Industrial, a jornada de trabalho costumava ser de 16 horas, com apenas 30 minutos de intervalo. Então eles tinham que trabalhar em excedentes, porque eles queriam manter aquele emprego, eles precisavam de manter o emprego para procriar a sua prole, os seus filhos, e fazer com que esse trabalho não parasse. Então, quando as máquinas começam a vir, os homens começam a ficar com medo. Então eles trabalhavam ali 20, 15 horas direto, sem ver a luz do sol, trancados dentro das fábricas, em extenso calor, sem ter nenhum direito à questão do trabalho, como a gente tem hoje na nossa sociedade. Essa situação degradante fez com que os trabalhadores mobilizassem pouco a pouco contra seus patrões. Isso levou à criação das organizações de trabalho, mais conhecida como sindicatos, e chamados na Inglaterra de Trades Union. Os trabalhadores exigiam melhorias salariais e redução da jornada de trabalho. Então, a partir daí, os trabalhadores começaram a entender, eles começaram a fazer uma junção de que eles precisavam de ter um lazer, que eles precisavam de ter um salário mais digno para cuidar dos seus filhos. A partir disso, eles começaram a se organizar e eles começaram a entender que quem tinha força era eles e não o patrão, como eles achavam que fosse. Através disso, houve 2 grandes momentos de trabalhadores, que foi o ludismo e o cartismo. O ludismo teve atuação destacada no período entre 1811 e 1816, e sua estratégia consistia em invadir as fábricas e destruir as máquinas. Então os homens, eles começaram a se revoltar, eles começaram a ir nessas fábricas, a quebrar as fábricas, eles começavam a reivindicar melhorias e os seus patrões, lógico, evidente, querendo sempre ganhar mais, porque eles, nesse período eles sempre queriam mais e mais e mais, então eles começam a quebrar essas máquinas e começam a falar que não vai trabalhar mais, até que os patrões começam a entender que eles tinham que mudar algumas coisas. Depois vem o movimento cartista, que por sua vez destaca na década de 1830 e lutava por direitos trabalhistas e políticos para a classe de trabalhadores da Inglaterra. Uma das principais exigências dos cartistas era o sufrágio universal masculino. O que é esse sufrágio? Então eles lutavam, eles pediam com que os homens pudessem votar, com que todos os homens pudessem votar. Não só aqueles homens ricos, não só os patrões, mas todos pudessem votar para que eles pudessem lutar pelas suas melhorias dentro das fábricas, dentro do seu trabalho. A mobilização de trabalhadores resultou em algumas melhorias ao longo do século XIX. A pressão exercida pelos trabalhadores dava-se principalmente por meio de greve. Então, os patrões não faziam aquilo que eles queriam, eles iam lá e paravam uma fábrica inteira, e eles se reuniam, e eles tinham uma força muito grande, porque era todos eles que paravam. Mesmo as máquinas tomando conta, mas ainda muita gente ainda trabalhava nessas fábricas, porque nem tudo a máquina faz. Então, ainda mais naquele período, então não era todo o processo que era utilizado pela máquina. Muitos homens perderam seus empregos, mas também muitos homens precisavam desses empregos, então eles reivindicavam as melhorias do seu trabalho, fazendo greve, reivindicando uma jornada de trabalho menor, um salário maior. Então isso foi adequando com a sociedade e com o passar do tempo dessas indústrias. A mobilização de trabalhadores enquanto classe, os pobres, os proletariados, proletariado significa prole, que significa filho, e o restante da palavra, tariados, trabalho.
Então é o trabalho que sustenta o seu filho. É eu que trabalho para sustentar a minha prole. Não foi um fenômeno que surgiu especificamente por causa da Revolução Industrial. O enfrentamento dos patrões pelos trabalhadores aconteceu porque a Revolução Francesa deu-lhes confiança para isso, enquanto que a Revolução Industrial trouxe a necessidade de mobilização permanente. Então a Revolução Francesa, ela trouxe a confiança, ela mostrou para o trabalhador que ele podia fazer as suas reivindicações, e a Revolução Industrial trouxe a mobilização permanente de fazer com que essa melhora fosse a cada dia mais e que os patrões entendessem que era o funcionário que fazia a sua empresa caminhar cada vez mais. Não havia nenhum tipo de segurança para os trabalhadores e constantemente aconteciam acidentes. Acidentes esses que eles perdiam um braço, uma mão, um dedo, uma perna, eles caíam de uma altura elevada e ali eles machucavam e ele não tinha ninguém para tratar deles. Então esse sindicato ele vem para ajudar com que o trabalhador faça com que os seus direitos sejam postos à mesa. Ah, eu machuquei. Tudo bem, você vai atrair seus direitos, você vai receber aquilo que você tem direito, você vai afastar. Então todo esse processo foi acontecendo ao longo do tempo, gradativamente. Não aconteceu da noite para o dia. É como acontece hoje na nossa sociedade. Hoje a gente vai lutar pelo racismo. O racismo ele vem gradativamente. As pessoas têm que ir entendendo que o racismo não é legal, que ele tem que ser colocado de lado. Então isso é uma luta constante na nossa sociedade. A mesma coisa aconteceu com esses trabalhadores nessa época no serviço deles. É importante estabelecer que o desenvolvimento tecnológico industrial na Inglaterra foi possível porque a burguesia estabeleceu como classe e garantiu o desenvolvimento da economia. Então a burguesia, ela se sentia uma classe superior aos trabalhadores, ao proletariado, e eles ali estavam no comando da sociedade. Então eles soltavam dinheiro, então eles começaram a fazer com que a sociedade caminhasse com eles e entendendo que proletariado e a burguesia não poderiam se misturar. Ambos tinham que andar a burguesia, os senhores, né, o dinheiro, e o proletariado, o trabalhador que trabalhava nas suas fábricas. A Revolução Gloriosa, que aconteceu em 1688, consolidou o fim da monarquia na Inglaterra. E então essa revolução, ela fez com que a Inglaterra transformasse em monarquia constitucional, o que abriu um pouco mais para essa questão do trabalho, das indústrias, com que esse aperfeiçoamento da Revolução Industrial trouxesse melhorias para eles, porque o dinheiro já não ficava na mão de alguns, mas o dinheiro começou a ser espalhado e começou a trazer essa melhoria para a sociedade. A burguesia consolidou-se enquanto classe e governar de maneira a atender os seus interesses econômicos. Então a burguesia começou a atender os seus interesses. Eles começaram a falar, olha, os trabalhadores estão fazendo muita greve, olha, os trabalhadores não estão assim, então vamos melhorar isso. Mas, como eu falei, muito, muito lentamente, fazendo com que o patrão sempre ganhasse mais dinheiro e o trabalhador fosse um trabalho meio que escravo mesmo, porque eles queriam que esses trabalhadores trabalhassem cada vez mais para eles ter cada vez mais dinheiro nas suas ações. Em 1651, Oliver Cromwell decretou os atos de navegação, uma lei que decretava que as mercadorias compradas ou vendidas pela Inglaterra fossem somente transportadas por embarcações inglesas. Então deu uma enxugada ali e eles começaram a ficar preocupados porque essa questão da embarcação, da mercadoria, não iria sair daquele processo da Inglaterra. A Inglaterra bombando, né? E outros países sendo conhecidos, porém a Inglaterra ela consegue fazer com que essa lei não seja muito permanente. Essa lei fundamentou, pois protegeu o comércio e enfraqueceu a concorrência dos ingleses. Então os ingleses não tinham muita concorrência, eram só eles que faziam com que essa mercadoria fosse extraditada. Porém, como eu já falei, ela não durou muito tempo, ela durou pouco tempo porque eles viram
que aquele dinheiro, que aquele capital não poderia ficar somente ali naquelas fábricas. Com isso, o feudo começou a perder força. Então, os cercamentos aconteciam pela lei inglesa e permitia que as terras comuns fossem cercadas, que é o exemplo do feudo, transformando em pasto. Então, eles tiravam o feudo, eles foram acabando com os feudos para fazer com que elas se transformassem em pastos para a criação de ovinos, bovinos e outros animais, para que eles pudessem criar essas carnes, para que eles pudessem matar esse animal ou tirar a pele dele para fazer roupas, para utilizar a ação da carne. Então, o feudo foi perdendo força e ele foi deixando de se tornar parte da sociedade. Os camponeses que habitavam essas terras foram expulsos e as terras foram transformadas em pastos, principalmente para a criação de ovelhas. A criação de ovelhas fornecia a lã utilizada em larga escala na produção têxtil. Os camponeses expulsos de suas terras, sem ter onde ir, mudaram-se para as grandes cidades. É onde começam os problemas sociais que a gente vai ver logo à frente. Sem nenhum tipo de qualificação, porque eles eram camponeses. Eles criavam na terra, eles plantavam, eles criavam seus animais. Então ali eles produziam muito pouco, eles não tinham aquela qualificação de trabalhar numa fábrica, de ter um horário, de fazer determinadas coisas. Então, sem essa qualificação, os camponeses foram obrigados a trabalhar nos únicos locais que forneciam emprego, que eram as indústrias. As indústrias que desenvolviam na Inglaterra tinham mão de obra excedente, então eles tinham muita gente para trabalhar, então eles pagavam ali um valor mísero para eles trabalharem aquele tanto de hora que eles queriam. A adesão dos trabalhadores às indústrias ocorreu de maneira massiva, também por uma lei inglesa que proibia as pessoas de vadiagem. Olha para vocês verem como que eles sofreram. Se eles trabalhavam no feudo, se eles tiravam da sua terra, se eles produziam ali, então para eles a vida era bem tranquila, era uma coisa bem devagar. Quando eles vão para a cidade, eles são obrigados a trabalhar porque eles não podiam ficar na cidade andando de um lado para o outro, que seria a palavra vadiagem. Então eles eram obrigados a trabalhar nessas indústrias e receber aquele baixo salário porque tinha muita gente precisando de trabalhar, que não podia ficar na vadiagem. Destaca-se que o acaso e o fortivo também contribuíram para que a Inglaterra despontasse pioneiramente. O desenvolvimento das máquinas e das indústrias apenas ocorreu porque a Inglaterra tinha grandes reservas dos dois minerais essenciais, o carvão e o ferro. Então isso fez com que a Inglaterra acelerasse o seu desenvolvimento dentro desses dois recursos naturais, o carvão e o ferro em abundância na Inglaterra. A Revolução Industrial corresponde às modificações econômicas e tecnológicas que consolidaram o sistema capitalista, permitiram o surgimento das novas formas de organização da sociedade. Então, eles saíram do feudo, foram para as cidades, eles começam a se distribuir nessa cidade e as tecnologias e a economia começam a se movimentar. Porque as pessoas precisavam de comer, as pessoas precisavam de vestir, elas tinham que gastar o seu dinheiro com aquilo ali. E essa nova forma da vida deles começaram a ser totalmente diferente daquele modo agrícola, daquele modo feudal que eles viviam, que eles faziam basicamente a troca. Então, ali começou o surgimento do capitalismo e uma coisa muito acelerada, muito rápida esse capitalismo. As principais inovações dessa fase que modificaram todo o cenário vivido na época foram a utilização do carvão como fonte de energia. Consequentemente, o desenvolvimento da máquina a vapor e da locomotiva. Nessa fase também foi desenvolvido o telégrafo. Então eles começaram a fazer, o telégrafo era tipo vamos pôr assim, um WhatsApp da época, que eles mandavam mensagem para a pessoa recebia aonde ela estava. Então foi uma forma deles se comunicarem com outras partes do mundo e outras pessoas que não estavam próximas a eles.
mas o telégrafo era uma coisa bem antiga mesmo, sabe? Era, tipo, demorava 2, 3 dias para chegar uma mensagem, às vezes a mensagem não chegava completa, então tinha essas questões também. Eu utilizei aqui o WhatsApp só para vocês entenderem que eles faziam essa comunicação com outras pessoas que não estavam próximas a eles. A produção modificou, diminuindo o tempo e aumento da produtividade. As invenções possibilitaram o melhor escoamento de matérias-primas. Então a produção ela foi modificando e foi diminuindo o tempo, aumentando a produtividade. Então com a invenção das máquinas, elas foram melhorando, elas foram aprimorando, o homem trabalhava menos, a máquina trabalhava mais. Então foi havendo uma junção com os dois. Então, hoje, por exemplo, hoje a gente trabalha 8 horas por dia, que é um horário mais ou menos aceitável dentro daquilo que a gente consegue, com o horário de almoço, então as coisas foram melhorando, né? Ainda precisa melhorar muito, mas já melhorou um tanto significativamente bem. De modo geral, a Revolução Industrial transformou não só o setor econômico e industrial, como também as relações sociais entre o homem e a natureza. Então eles começaram a tirar. Essas fábricas elas poluíam muito, muito. Então muitas pessoas tinham problema de saúde. Essas pessoas elas dormiam junto com os ratos porque elas não tinham uma casa adequada. Então tudo isso começou a modificar a sociedade. Tudo isso começou a haver uma transformação. Então eles iam lá e tiravam da natureza de uma forma inadequada, sujando os rios, poluindo as matas, poluindo toda uma cidade. Então isso começou a haver um desenvolvimento errado, porque eles não preocupavam com se ia acabar ou não. Eles não tinham essa noção. Eles olhavam, falavam, nossa, isso aqui nunca vai acabar, então a gente vai tirar, e eles tiravam ali de uma forma errada. A primeira Revolução Industrial representou uma nova organização do modo capitalista. Nesse período houve um aumento significativo de indústrias, bem como um aumento significativo da produtividade. Então, o capitalismo bombando, o burguês ele consegue fazer com que as fábricas comecem a ser utilizadas, aí começou várias fábricas de várias coisas, comida, roupa, um eletrodoméstico que eles começaram a criar, que eles começaram a ver que eles podiam fazer aquele determinado eletrodoméstico, principalmente para a questão da mulher que ficava em casa. Então eles começaram a fazer um fogão, eles começaram a fazer um ferro, então eles começaram a ver que ali podia melhorar a vida da dona de casa, automaticamente o senhor, o burguês ou o proletariado, ele queria comprar aquilo ali também para melhorar a sua vida. Esse processo culminou no crescimento desenfreado das cidades. Então houve uma grande marginalização, boa parte da população com problema social, então a miséria, violência, fome, não tinha hospital suficiente para todo mundo. Então com essa urbanização, com essa revolução industrial, ela trouxe coisas também que não foram legais para aquela época. As pessoas não tinham comida para todo mundo, então começou a haver algo desenfreado. E a burguesia e o proletariado sempre lutaram para que ambos pudessem ter as suas coisas. A burguesia sempre querendo tirar do proletariado e o proletariado sempre querendo ganhar alguma coisa com a burguesia. Lógico, evidente que o proletariado ele mostra o seu trabalho para a sociedade e ele quer sim ter os seus direitos. Ele quer buscar cada vez mais com que ele trabalhe menos, porque o proletariado ele não pode se entregar à burguesia. Ele tem que falar para a burguesia, olha, a gente vai trabalhar para você, mas a gente quer os nossos direitos também. É o que acontece na nossa sociedade até hoje. Obrigado e uma boa semana a todos.